Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Tranquilos? Vamos para mais um capítulo agora, História, capítulo 6, Napoleão no poder, né? Vamos aí compreender todo o processo histórico que envolveu esse grande personagem da história e entender como se foi que foi desenvolvido, né, esse processo revolucionário, agora sem os jacobinos, né, os revolucionários que estavam no poder antes, sem eles agora no poder e agora Napoleão. Bom, então vamos entender o seguinte, que Napoleão ele vai surgir primeiro, quem foi Napoleão? Né? Ele foi um militar que esteve presente em inúmeras batalhas, né? Em nome da coroa, da monarquia francesa, e estando em muitas batalhas, logo ele, com certo tempo, ele acabou se envolvendo, né, na política, de certo modo, ganhou muito prestígio com a sociedade francesa, né? Então era um homem muito admirado, né, ganhou muitas batalhas, né? E Napoleão ele vai entrar nessa história aí, né, no contexto da Revolução Francesa, justamente pelo caos instaurado, né, na França por meio de disputas políticas entre jacobinos, entre girondinos, que não se entendiam, né, que onde um queria ter mais direitos, né? Um grupo político queria ter mais direitos que o outro, os jacobinos queria mais direitos para a população mais pobre, mais carente, mais necessitada, e os girondinos queriam o poder mais para a alta burguesia, né? Queria, digamos assim, fazer prevalecer mais os seus direitos, né? E então, diante disso, surgiu muitas guerras civis, né, internas ali dentro da França, e então Napoleão é chamado para pelos girondinos, né, com o apoio dos girondinos, para poder apaziguar os ânimos, né, digamos assim. Ou seja, o Napoleão ele vai vir para governar, né? Ou seja, nem jacobinos e nem girondinos. Agora, quem vai estar aí à frente do governo francês vai ser, no caso, o Napoleão, né? Então, Napoleão estava em uma batalha, ele é surpreendido o que está acontecendo na França, ele retorna. Então, ele foi escolhido para poder gerenciar, administrar, governar, portanto, a França. Bom, gente, então, como que vai ser feito isso, né? Não vai ser feito por meio de eleições. Napoleão não vai chegar por meio de voto da população, né? Ele vai chegar já por meio impondo, né, o seu poder, a sua força. Ou seja, ele vai chegar ao poder por meio de um golpe militar, claro, com o apoio dos girondinos, né? Então esse golpe, né, de Estado, né, ou melhor, golpe militar não, esse golpe de Estado, né, vai ser conhecido como o 18 Brumário. 18 Brumário, referente ao calendário, né, francês da época, que corresponde para a gente a 9 de novembro, que aqui nosso calendário é o calendário gregoriano. Os franceses seguiam outro tipo de calendário, né? Então chama-se o golpe de 18 Brumário, que Napoleão vai dar para poder se instituir na França. E assim, os girondinos acreditavam que ele ia apaziguar os ânimos, né? Por ordem na França, né? Então aí inicia um governo que não tem aceitação, né? Não foi feito por meio do voto. E Napoleão, sendo militar, ele vai governar de uma forma autoritária, né? Uma forma onde ele não vai dar muito ouvidos às organizações, aos políticos, né, que estão ali em torno do poder, né, da cobiça do poder ali da França, né? Então, iniciando, né, aí a chamada ditadura napoleônica em 1799, onde que ele vai se configurar essa ditadura, né, esse governo autoritário, por meio do fim do diretório. O fim do diretório era o seguinte, era acabar com aquele conselho, né,
de líderes de organizações políticas em torno das questões, né, que envolvia a França. Então ele acaba com esse diretório, né? Vai surgir o que no lugar dele? O consulado, ou seja, vai surgir 3 pessoas que vão chamadas de cônsuls, né? Ou seja, 3 cônsules, melhor dizendo, sendo que Napoleão é o primeiro cônsul, né? E aí ele vai governar a França como dessa forma, né? Por meio de um consulado. Bom, ele governando por meio desse consulado e se mostrando um ditador, ele vai governar à sua maneira, né? Claro, de acordo com como ele acha que vai ser correto, né? E para poder gerir esse governo, né, para poder fazer com que ele governe, ele vai ter muito apoio, né, do exército, né, para poder receber esse apoio. O exército vai apoiar ele, e apoiando ele vai nomear, né, pessoas de confiança, né, para cargos públicos, né, enfim, pessoas que para liderar o exército, né. E então, para nomear funcionários que vai auxiliar ele ali no governo, ele vai proibir greves, vai perseguir os jacobinos, né? Muitos vão ser presos. Ele vai controlar a imprensa, ou seja, tudo que for divulgado ele vai ter que saber antes para depois ser divulgado. Ele vai voltar relações com a Igreja Católica, algo que o governo revolucionário ele desfez, né? Vai criar o Banco da França, né, em 1808, justamente porque para fortalecer, fazer um caixa para equilibrar a crise econômica, né, que havia na França, ou seja, pela falta de dinheiro, né, a economia da França estava arruinada, os gastos excessivos que ocorreram na época da monarquia, a França estava totalmente arruinada, a sua economia, e veio a Revolução, ficou mais arruinada ainda, e tudo isso era para movimentar, para estimular, né, o desenvolvimento econômico da França, né? Ou seja, ele vai investir pesado depois na indústria e também no comércio, né? Então ele vai incentivar, por exemplo, estudiosos a desenvolver máquinas, fazer projetos inovadores, né, na indústria para poder fazer com que a economia se mova por meio desses investimentos, né, tanto na indústria quanto no comércio. Bom, outro detalhe que ele modificou, né, que ele interferiu, foi na educação. Introduziu novas disciplinas, né, na educação para as pessoas terem mais conhecimento, né, e não ficando para trás na busca do conhecimento, né, em vista da Inglaterra. Vai também interferir, criar o Código Civil, né, chamado Código Napoleônico, onde ele vai garantir direitos à burguesia, né, garantindo princípios, né, de revolucionários, no caso, principalmente voltado para a questão da igualdade, né, de todos perante a lei, né, ele vai interferir nas questões da abolição, né, dos privilégios feudais, no direito da propriedade, né? Então esse código napoleônico também estava relacionado a isso, né? Ou seja, a questão da abolição dos privilégios feudais, né, e o direito à propriedade, ou seja, direito a pessoa ter acesso à compra da terra, né, e não ficar nas mãos daqueles, né, da época do período feudal, na época da monarquia, na mão da nobreza, né? Bom, e o povo diante disso, né, diante dessas modificações e desse abuso, né, de autoridade, como que ficou o povo, né, perante aí o governo napoleônico? Bom, do ponto de vista econômico e político, ficaram totalmente excluídos, né, o povo. A questão do sufrágio universal, que era o voto, isso não aconteceu no governo napoleônico, né? A população, portanto, ficou excluída da política sem poder escolher governante para gerir a França, né? Algo que ia contra os princípios da Revolução. Bom, então
Napoleão, ele gerindo a França desse jeito, ele começa a gostar do poder, né? Ou seja, Napoleão ele vai observar que as mudanças que ele fez conseguiu, né, de certa forma, acalmar a população e conseguiu, de certa forma, impor aquilo que ele queria, ele vai gostar do poder, né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai agir mais como ditador ainda. Ele vai colocar fim ao consulado, ou seja, não vão ser mais 3 governantes, e sim apenas ele. Então, as 2 outras pessoas foram excluídas, né, do governo, embora os 2 cônsules não tinha muita força, né, Napoleão que decidia tudo praticamente, mas enfim, para acabar com o consulado e ele não ter que ficar prestando contas aos outros cônsules, ele vai governar sozinho. Então, ele vai agir, né, como um ditador, né, consumando, né, o fato de ser um ditador. Bom, chega 1808, né, ele se tornando o primeiro líder e sem os outros 2 cônsules, né, ele vai se tornar um imperador, né, ou seja, Napoleão ele vai se autocoroar, né, ou seja, embora ele já tinha uma aliança, voltou a aliança com a igreja, mas ele não queria também ficar submisso à igreja, né? Então ele vai se autocoroar, né? Ou seja, ele vai, né, no dia aqui é um quadro que representa isso, né? Ele vai tomar a coroa das mãos do Papa, né? E aí então ele vai se autocoroar. Esse quadro representa aí, né, a coroação de autocoroação de Napoleão, né? Bom, temos aqui agora vamos falar um pouco da política externa, né? A política externa vai ser discutida, pessoal, no próximo vídeo e aí a gente termina, tá bom? Então nos vemos aí no próximo vídeo e até daqui a pouco, no vídeo 2.